Desculpa a ignorância, é porque assim, a Ana Beatriz Nogueira, a atriz, e a Cláudia Rodrigues, elas praticamente convivem com o diagnóstico ao mesmo tempo, 20 anos, mas o quadro, em uma, ele se desenvolveu totalmente diferente na outra, tanto que a Ana Beatriz até ano passado estava atuando, estava fazendo novela. O que justifica isso? Tipo, porque eu considero que elas ficaram sabendo da doença na mesma época, com os mesmos recursos, enfim. Isso é algo que é do corpo de cada uma, infelizmente. Então, não tem como, mesmo duas pessoas que tenham começado a doença da mesma forma, com os mesmos déficits neurológicos, tomando a mesma medicação, elas podem desenvolver aquilo de forma diferente. Acho que responde àquela minha pergunta que eu fiz, né? Exato. Então, assim, essa é a importância do acompanhamento neurológico frequente, porque a gente vai acompanhar a pessoa clinicamente, vamos fazer testes, fazer ressonâncias anualmente para a gente ver, será que está aumentando a lesão? E aí a gente pensa se vai manter a medicação, se vai modificar a medicação. Então, não tem como prever como que vai acontecer. Mas a gente precisa desse acompanhamento para evitar que piore. E esse tratamento, ele é basicamente medicamentoso? Medicamentoso. E que remédio que é esse? É base de quê? Conta. Que substância é essa? Milagrosa. São remédios que a gente fala que eles são imunomoduladores. Então, é uma doença que ela é autoimune. Então, é o meu sistema imune combatendo o meu corpo. Então, eu vou modular o meu sistema imune para que ele entenda que a bainha de mielina, ela é essencial para mim. E aí eles fazem essa modulação do sistema imune para que isso não ocorra. Então é basicamente isso. E aí eles vão atuar em vias diferentes. Alguns são para aquelas pessoas que têm uma carga lesional. E o que é isso? Tem mais lesões no cérebro, na medula. Então precisa de um remédio que seja um pouco mais forte, por assim dizer. Já outras que têm poucas lesões, a gente não precisa matar a formiga com uma bala de canhão. Então a gente pode ser mais permissivo nesse ponto. Deixa eu fazer mais uma outra pergunta que eu acho que é bem besta. Mas eu vou fazer porque eu fiquei com isso na cabeça também, sobre... Não existe pergunta besta, não interessa. Não, porque assim, o próprio nome da doença é esclerose múltipla. Certo. Então, é inevitável que afete várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Ela nunca vai chegar e atingir um negocinho só. Assim, eu não sei nem o que eu falo, como é que eu me refiro a esse pedaço estranho aqui, grande, que absurdo aqui. Na medicina a gente nunca fala, nunca nem sempre. Então, não vou te falar assim, ó, nunca vai afetar. Às vezes pode afetar sim. Como eu disse, aquela questão da náusea e vômito é um lugar específico. Às vezes só afetou ali. Mas é mais comum? Não. É mais comum. O mais comum, de fato, são várias áreas. E isso até entra nos critérios diagnósticos. De ter mais de um lugar, com mais de uma lesão. Então, isso entra no critério diagnóstico para eu falar ou não. O cérebro sobrevive? Assim, realmente eu não conheço o nosso cérebro. Nem sei como é que ele é dividido, em quantas áreas. Mas como que ele resiste a múltiplas lesões? É por isso como que ele consegue se manter bem ativo com múltiplas lesões? É por isso que o cérebro é o órgão mais nobre do nosso corpo, né? Às vezes outros especialistas não vão aceitar você. Mas o cérebro, ele tem uma função que a gente chama de neuroplasticidade. Da mesma forma que quando um paciente tem um AVC e ele recupera aquela função que foi perdida, o paciente com esclerose múltipla também tem essa possibilidade. Então, por isso que mesmo com várias lesões, ele vai funcionar. Às vezes não vai funcionar da melhor forma, mas ele consegue se moldar aquelas lesões e às vezes uma parte que está sadia vai assumir a função de uma parte que não está tão saudável. Entendi. Pergunta da audiência na tela, o Sávio Gomes quer saber, tem tratamento no SUS? Perfeito, tem tratamento com certeza. E até mesmo na rede particular, algumas medicações a gente pede pelo SUS, porque não tem a possibilidade de conseguir particular pelo custo. Esses são aqueles tratamentos que custam milhões de reais, que geralmente a gente vê assim que tem famílias que ficam endividadas. Né? Fazendo vaquinha. Pois é, no Brasil, o que acontece? A gente tem algumas medicações que elas são liberadas pela Anvisa, então a gente consegue. Tem um diagnóstico, eu vou pedir aquela medicação, eu vou conseguir. Já tem outras que... Mas vai conseguir em quanto tempo? Geralmente
30, 40 dias. Não é algo demorado. Agora, tem outras medicações que nós temos evidência científica que elas são boas para esclerose múltipla, mas não são liberadas ainda no Brasil. E aí tem que entrar com um processo judicial para conseguir mostrar que a gente tem evidência científica de que sim, aquela medicação funciona. E isso é um avanço, assim. Algumas medicações que antes não eram aceitas, final do ano passado elas já entraram no rol de medicamentos para esclerose múltipla e aos poucos vão entrando mais medicações. Mas aí, voltando ainda nessa questão do SUS, para você ter acesso a essa medicação, basta ir lá, no caso de Minas, na farmácia de Minas, com pedido para você fazer retirada, ou é necessário uma ação na justiça para você conseguir esse remédio? Dependendo da medicação, é só ir na farmácia de Minas. Dependendo tem algumas medicações que, se for judicializar, aí tem que ir no Ministério Público. Mas a gente sempre tenta utilizar as que tem no SUS. E elas são boas? São boas, muito boas. E assim, a gente tem pessoas que vivem a vida toda com medicações fornecidas pelo SUS. Aqueles quadros atípicos que tem muita lesão, que às vezes precisamos de uma medicação mais potente, aí vai precisar da questão da judicialização. Além da medicação, o tratamento ele tem fisioterapia, né, essas questões físicas, assim, para terapia física mesmo. É importantíssimo isso, né? Manter acompanhamento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, às vezes se tem algum acometimento de linguagem com terapeuta ocupacional. Então tudo isso é importante sim para que aconteça a plasticidade do cérebro, a neuroplasticidade. O cérebro entender só, estou fazendo essa função aqui, isso aqui é importante. Então eu tenho que assumir essa função, eu tenho que fazer isso. Pergunta na tela do Pires. Tem tratamento para esclerose com cannabis? Certo. Hoje em dia a gente vive um momento em que está sendo muito estudado cannabis para muitas medicações, né? Para muitas doenças, perdão. Mas não tem nenhuma evidência robusta de que a cannabis ajude na esclerose múltipla. A gente tem esses imunomoduladores. Talvez ela pode ajudar em efeitos colaterais, em efeitos que a esclerose múltipla dê. Então, dor muito intensa, pode ajudar um pouco, mas não é algo de rotina que a gente prescreva. Sentir dor é comum para a esclerose em situação da crise? Não é comum, mas pode acontecer. O mais comum de se ver nas crises são alterações de força, então o paciente que chega com uma parte do corpo mais fraca, alterações de sensibilidade, e aí vai ter uma questão de, a gente chama de parestesias, né, de formigamentos em membros. Às vezes isso é até interessante, a gente fala sinal do abraço. A pessoa sente uma pressão no tórax como se tivesse alguém abraçando. Mas isso é um sinal que fala muito a favor de esclerose múltipla. E também tem a questão da visão. Então, enxergava bem, fui no oftalmologista, não tem nenhum problema, mas estou enxergando menos. Mas no caso das vistas, é como se fosse um apagão e depois volta, ou ela vai diminuindo? Vai diminuindo. Às vezes eu posso ver uma mancha branca, não necessariamente é cego. A gente tem umas graduações de acuidade visual, né? De o tanto que a pessoa vê. Então, às vezes, ela vai enxergar menos. Só de um olho. Antes conseguia ler coisas à distância, agora não consegue mais. Eu ia te fazer essa pergunta com relação aos sintomas. Se é sempre gradual, ou se pode acontecer, por exemplo, da pessoa... você falou, por exemplo, da perna arrastando, né? Por exemplo, da pessoa perder o movimento do braço da noite para o dia. Ou se é sempre assim, uma dificuldade para levantar o braço que vai evoluir para uma perda total. Certo. Habitualmente é gradual, mas também pode acontecer dessa forma mais aguda. De dormir bem, acordei com o braço paralisado. Dormi bem, acordei enxergando menos. Então pode ser sim mais agudo. É por isso que a esclerose múltipla é tão difícil de diagnosticar. Porque pode ser basicamente tudo. tudo. Coisa. Pode ser muita coisa. E aí
entra a questão do especialista, né? De conseguir diferenciar se, por exemplo, é algo agudo. Será que foi um AVC ou será que é uma doença desmielinizante? Porque pode ser um AVC também. Pode. E de fato essa dúvida acontece muito. E aí a gente tem que saber a epidemiologia das doenças.